regente para regir sobre todos eles, né? E no final de tudo isso, quem é rei de tudo isso? Deus, o Criador de todas as coisas. Então alguns estabelecem nessa ordem aí o reino de Deus já lá no início. Lá na criação, o reino de Deus foi estabelecido. Que esse reino funciona quando Deus é rei e o homem é seu regente na terra para dominar o mandato cultural sobre animais, né, como a gente vê, sobre a criação. Então o homem se torna aquele administrador de Deus, o regente, o vice-regente, vamos dizer assim. Deus é rei, o homem é vice-regente sobre todas as coisas. Então ali Deus já estabelece o seu reino, o seu governo, né? Outra palavra para o reino de Deus, o governo de Deus. Deus estabelece essa ordem já na criação. E aí ele dá princípios de como esse homem vai funcionar nesse ambiente onde ele colocou esse homem, no meio da sociedade. A palavra de Deus diz que os sinais seguem, ou seja, nós precisamos caminhar, e os sinais eles nos seguirão. Às vezes a gente espera que as águas se abram para que a gente atravesse o mar, mas não é assim que acontece. A gente precisa colocar o pé nas águas primeiro e elas se abrem depois. Deus sempre trabalha com a nossa fé, sempre. Ele sempre vai lidar com a nossa fé. Ele nos capacita e nos chama para fora da área da nossa zona de conforto, e aí é que as coisas acontecem. É quando nós começamos a caminhar, é quando há uma disposição no nosso coração para obedecer. Então é disso que nós vamos falar. Está lá no discurso de Pedro. Ele usou a própria linguagem teológica para falar com os religiosos. Agora pega, por exemplo, uma performance totalmente diferente. Você pega Paulo, lá no capítulo 17 de Atos. Paulo chega na cidade de Atenas, dá uma volta pela cidade, aí ele conversa em praça pública. Naquela época, na Grécia, a praça pública era o local de discussão de filosofia e política. Ele discutiu com políticos e filósofos gregos. E lá fala, os filósofos epicureus e estoicos discutiram com ele. Levaram ele, depois você pega a referência lá no capítulo 17.